Olá, pessoal! É hoje. Então, abrindo mais uma semana, né, da série de mini lives, histórias que a gente conta, e abrindo uma nova temporada aí na parte mais de desenvolvimento humano. Isso, desenvolvimento humano. E hoje teremos um grande amigo, eu admiro muito, que é o Bosco Carvalho. E vamos refletir, fazer uma prática terapêutica também. Vamos aproveitar desse moço que tem uma experiência profunda dentro da área, em contato, né, com o próprio Osho. Isso! Olá, Bosco! Olá, Alcione, Merielle, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu escolhi uma musiquinha aqui enquanto a gente chama outras pessoas aqui nos aviões. Olha essa música. Eu já te chamo, Bosco. Vou mandar aqui a setinha aqui, convidando algumas pessoas para entrar nessa nossa nave. Estão escutando bem o som aí? Vou chamar a galerinha aqui. Última chamada. Sente o som. Berimbau é uma coisa maravilhosa. Essa música chama Mística, do CD Music from the World of Osho, o mundo do Osho. Vamos mergulhar um pouco nesse universo hoje. Vamos lá. Já vou fazer o convite aqui pro nosso amigo. Olá, Simone. Boa noite. Boa noite. Olá, Bosco Carvalho. Seja bem-vindo à nossa 10ª semana. Devo algumas paradinhas aí, retomando aos poucos nessa nova versão agora. Além de trazer um pouco do conteúdo reflexivo, literário, que a gente possa também refletir aquilo que nos faz bem, abrir um pouco nossos horizontes nesse lado do desenvolvimento humano, terapêutico. Essa é a nossa função. Seja muito bem-vindo, querido. Muitas graças, para começar brincando com as palavras, né? Porque a mente humana tem essa facilidade de se apegar a certas palavras e de ficar curiosa quando ouve novas. Então, nós vamos brincar um pouco com a mente, com as nossas crenças, com as nossas descrenças, com as nossas tristezas, com as nossas alegrias. Enfim, com as nossas emoções, com o nosso momento de ser. Maravilha! Olha, boa noite também, Adrineia. Olha, Adrineia, Oi, Dri. Simone. Aliás, Neia. Neia. Espaços. Dri é a irmã dela. Olá, Merielle. Essa Merielle é uma advogada fantástica e a gente já se conheceu há pouco tempo. Então, hoje eu quero começar fazendo uma pergunta. O negócio aqui é mais ou menos no fluxo da vida, a gente vai interagindo. Mas antes de entrar mesmo e você falar, vou abrir para você falar quem é você, o que você faz, as áreas que você atua. E inicialmente também, junto com isso, eu gostaria de saber em poucas palavras, né, onde está a nossa força? É uma pesquisa que eu estou fazendo, e aí fica à vontade. Uhum. A nossa força
está em nossa vulnerabilidade. Quem procura proteger, geralmente, a vulnerabilidade são nossos mecanismos de defesa. E, geralmente, quem se mostra muito forte, muito agressivo, é muito fraco por dentro. Então, essa pessoa precisa construir uma carapaça enorme em torno dela, de músculos, de poder, de arrogância, para poder compensar aquela fraqueza interior, entende? Maravilha. Então, a nossa força está realmente em sermos simples, em sermos abertos, em sermos permeáveis, em sermos vulneráveis. Fantástico, isso. Aproveita já o embalo e fala um pouquinho de você aí, a atuação, quem é você, onde que você atua, as técnicas. Bom, eu atuo como terapeuta, como psicoterapeuta, e trabalho muito com respiração, mas trabalho também com a observação e com o acompanhamento de situações de estresse, especialmente voltadas para relacionamentos, e de ajudar as pessoas a, a saírem do intrincado das emoções. Então, eu tenho inúmeras formações em outras áreas, técnicas, etc. E, felizmente, eu tive a oportunidade de estar num dos maiores centros de terapia do mundo, que são as comunidades do Osho, especialmente o Ashram, que teve durante um certo tempo nos Estados Unidos, lá eu também estive, e em Pune, ou Pune, ou como eu gosto de falar, Puna, na Índia. Eles fizeram na Índia uma mudança de nomes de cidades. Então, Bombaim passou a ser, depois da explosão daquela bomba lá nos hotéis, passou a ser Mumbai. Então, ou Mumbai. Eles gostam de brincar com isso. Então, eu tenho trabalhado muito com respiração, porque a respiração abre uma possibilidade de expansão da nossa capacidade de percepção e facilita o contato com a criança interior. Facilita o contato do terapeuta com a pessoa que está ali, diante presente, junto dele, mas também facilita essa comunicação extraordinária, que é a internet. Então, as pessoas podem respirar juntas em processos coletivos e estando na Austrália, nos Estados Unidos, na Alemanha, no Brasil, na Itália, em qualquer lugar, e elas poderão sentir, e o terapeuta também pode sentir o que está acontecendo com elas nesses momentos de respiração em grupo. Maravilha. Por Maravilha. aí. Seja bem-vinda, acho que é Palmo, 4, teve mais gente aqui, a Divina, Deve ser a Paula. Moa, Lucy, sejam todos bem-vindos. Então, vamos começar então. Você teve uma experiência pessoal, como você disse aí, né? Mas fala um pouquinho, né, da sua experiência. Primeiro, quem que é Osho e a partir da sua experiência, o que você pode falar aí? Bom, o Osho é considerado por muitos um picareta, um enganador, o maior salafrário espiritual que já existiu na história do planeta. Oh, Jesus. É conhecido como o guru do sexo, entende? Porque o sexo é a nossa parte de sermos humanos mais desconhecida, mais ignorada e mais desprezada, tá? Então a gente acha que sabe a respeito de sexo, mas geralmente a gente só sabe se reproduzir. E tem uns orgasmozinhos assim, michurucos. E ele também é conhecido por ter possuído 96 Rolls Royces, entende?
E eu me recordo que essa nossa conversa aqui começou a partir de um vídeo que você me mandou, na qual o nosso querido colega lá fala que o Osho se perdeu no ego dele. É muito interessante, porque nós aqui no Ocidente não temos essa experiência de um mestre, de um iluminado, uma pessoa que perdeu o ego, que dentro dele não tem mais esse mecanismo de defesa que nós precisamos para poder sobreviver. Entende? O ego é uma ferramenta, que a gente precisa dela, e até a mente também é um mecanismo no qual nós estamos inseridos. Então, eu tive uma experiência interessante com ele no momento em que eu estava lá no Oregon. Ele terminou um satsang, quer dizer, uma sessão de sentar-se em silêncio com todos. E ele entrou no carro que o transportava, por acaso, era realmente, ele adorava Rolls Royces. E ele entrou no carro, e o saguão era um saguão que cabia 15 mil pessoas lá dentro, sentadas, meditando, né? E eu acompanhei o carro dele e falei assim, eu quero ter uma oportunidade de, mesmo à distância, olhar dentro dos olhos dele. Eu fui caminhando bem na beiradinha do Buda Hall, como é chamado, esse saguão imenso, coberto, uma tenda enorme, né, com ar-condicionado e tela contra mosquitos, muito organizado, muito limpo, com um chão de plásticos diretamente aplicado sobre o solo, entende? Então você alisa o solo e conta aquele monte de plástico lá e faz uma barraca linda, enorme. Então, quando eu olhei para os olhos dele, sabe o que eu vi? Um imenso vazio, um buraco negro enorme. E é evidente que as pessoas se assustam muito quando elas olham para o nada. Nós temos um medo, como pessoas humanas, né, um medo infantil do escuro, tá? Porque nós fomos muito maltratados como crianças e temos aqui no Brasil, especialmente, um monte de músicas que falam da escuridão, Boi da Cara Preta, essa coisa assim tenebrosa que as pessoas cantam como canção de ninar. E, para minha felicidade, num certo momento, quando ele ia virando a curva, ele se virou e olhou para onde eu estava. Não olhou nem para mim, olhou na minha direção. E aquilo criou um vácuo enorme dentro de mim. E eu saí dali e fui caminhando para o refeitório e, de repente, naquele sentimento de enorme de vazio, eu senti muito prazer. E eu fechei os olhos. E entrei naquelas ondas de energia que estavam me carregando praticamente. Eu estava andando sobre um gramado e tudo, do lado de fora já daquela tenda enorme, e eu comecei a fazer movimentos involuntários. E aí alguém se preocupou comigo, porque eu estava sendo muito expressivo. Italiano, você sabe, né? Sem querer, Italiano né? é meio expressivão, né? Então, quase que histérico. E aí, para alguns terapeutas alemães lá, depois eu posso contar também, numa situação que aconteceu na Suíça, me chamou de histérico. Tá bom. Mas então, aquela história de... E talvez eu seja também, nada contra. E eu senti aquela onda de prazer enorme, aquelas ondas me carregando, era como se eu estivesse dentro de um mar de consciência. E de um mar de consciência de puro amor. E alguém começou a se preocupar comigo e começou a querer me tocar. E o que está acontecendo? O que está acontecendo? E aí eu escutei a voz de um americano do lado, falando para outra pessoa, deixe-o em paz, ele está tendo um grande êxtase. Então o cara sabia exatamente o que estava acontecendo comigo. Por quê?
ele já tinha vivido aquilo também. Entende? Então, essas experiências são tão profundas e marcantes que a minha vida nunca mais foi a mesma. É claro que nós temos altos e baixos, temos momentos de dificuldades, de tristeza, de dor, mas sempre no fundo existe uma corrente de lembranças de muito prazer, de muita alegria, de muita expansão de consciência, de muita felicidade, que pode acontecer o que for, que você olha para aquilo e fala, ok, é assim que é. Certinho, muito bom, hein? Eu vou ler aqui interagindo um pouco. Gente, a ideia também é que a gente possa aproveitar bem aí o Bosco e fazer perguntas. Fica mais fácil se vocês colocarem aí, ter um ponto de interrogação, uma caixinha, né? Às vezes a gente não pede, é só clicar nela e se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, vamos participar aqui, vamos interagir. Que está falando a Lucy, né? Oxe é combatido porque ele fala de prosperidade material, respeito à vida que habita no planeta, prazer e felicidade, tudo que o sistema religioso e político boicota. Olha que interessante. Sim, é verdade. E é por isso que a experiência dele, e até mesmo o Wild Country, que é o Rincão para lá de Selvagem, esse seriado que está na Netflix, ele mostra mais esse lado é, dos crimes que de fato aconteceram lá na comunidade, dos abusos, de toda um certo processo de desafio daquele status quo americano que teve uma certa razão de ser. Foi feito um grande experimento de um Estado quase fascista, onde até mesmo sannyasis, como eu não, porque nunca peguei em armas, né? Mas havia necessidade para se proteger lá dentro dos Estados Unidos, dentro de um Estado tremendamente repressivo, que continua sendo repressivo até hoje, de se autoproteger, entende? Então, nos Estados Unidos, quem não sabe se defender, morre. Maravilha. E, felizmente, nessa história toda da comunidade, da comuna, do rancho lá no Oregon, não aconteceu nenhum derramamento de sangue. Houve os crimes que a Sheila cometeu, realmente ela pagou por eles, ela foi para a cadeia, mas ela exerceu também um papel importante e ela nunca perdeu o amor dela pelo Osho. Ela estava fazendo alguma coisa que fazia parte de um processo. Certo. E, Esse de uma certa documentário, forma, esse documentário que você está falando está no Netflix, né? está no Netflix. Se chama Wild Country, que traduzido em tupiniquim chama Rincão para lá de Selvagem. E Certo. vocês vão, quem puder assistir, ou quem já assistiu, viu mesmo como é a mentalidade do americano do interior, dos rednecks, como eles são chamados, porque eles raspam o cabelo da nuca e usa gola baixa e pega muito sol na nuca, então as nucas deles são sempre vermelhinhas. Por isso eles são chamados de pescoço vermelho, rednecks. Ótimo. Ô, Bolso, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Gente, pode interagir. Seja bem-vindo aí a Lene, terapeuta, a Grisiele também, que logo, logo estará aqui com a gente também. Atende lá no Renascer. Olá, Lívia Betânia, seja bem-vinda. Simone também, seja bem-vindo. Então, o Osho, ele fala muito essa questão do ego, né? O ego a gente pode entender assim, de maneira grosseira, é como se fosse um falso eu interior, né? Um falso eu interior que de alguma maneira também a gente acaba. Eu fiz um curso recentemente de Enneagrama, achei fantástico. Não sei se você conhece.
Mas para mim Sim, ali conheço. também é o estudo do ego também, né? Que é as camadas que a gente pode, que a gente na nossa essência, né, traz para que a gente, como você bem disse, né, sobreviva aqui. A gente precisa desse ego. E o ego também é uma coisa, não é só esse ego egoísta, né, essa questão mais assim negativa. O ego ele é necessário até mesmo para nos manter vivo. A questão é Absolutamente, como absolutamente. trabalhar isso, né, para perceber até que ponto, opa, eu não sou um RG, né? Eu não sou uma profissão. Eu sou muito mais do que isso. Mas para que a gente possa ter acesso, eu preciso, né, ter esses documentos e tal. Você podia falar, e pelo que pouco que eu vi do Osho, né, ele fala muito dessa questão do ego. Você poderia dar um, uma pimentada aí, esclarecendo as pessoas a Sim, respeito? é, nós temos duas expressões que a gente confunde um pouco. O egoísmo, que é altamente saudável, e o egocentrismo, que é altamente doente, entende? Então, o ego, ele é um mecanismo, assim como a mente e outras partes de todo o processo das emoções em conjunto, ele engloba tudo isso, né? Ele é o nosso uh, mecanismo de comunicação com a sociedade, entende? O nosso ego aqui nessa sociedade, ele tem um formato. Se a mesma criança que nascesse aqui no Brasil fosse levada instantaneamente após o nascimento dela para o Oriente Médio e uma do Oriente Médio trazida para cá, a do Oriente Médio desenvolveria um ego necessário para conviver com a sociedade brasileira. A criança brasileira que foi levada para o Oriente Médio teria um outro tipo de ego, um outro tipo de estrutura. Então, e de crenças e tudo mais que envolve a nossa sobrevivência aqui nessas três dimensões. Então, o ego é um mecanismo de sobrevivência, mas ele é também um arcabouço de informações e ele engloba também essa relação com o inconsciente. E o inconsciente, ele domina o ego porque ele consegue impulsionar a pessoa que geralmente nós somos robôs biológicos, e muita gente odeia quando eu falo isso, ele impulsiona a pessoa a cometer certos deslizes. Ela se perde naquilo que ela faz e sente, e porque ela fica enclausurada nesse cascão todo que são essas aprendizagens que a gente precisa atravessar para poder sobreviver em qualquer sociedade. Certo, maravilha. Bosco, há uma polêmica. O Bosco, uma coisa que me chama a atenção no Bosco é esse jeitinho carinhoso que às vezes é meio bruto, meio ácido também, né? Ele é um excelente provocador, coloca a gente para pensar e às vezes, né, fica meio aquela coisinha dentro assim, mas eu acho que isso é uma qualidade, para mim não é defeito, né? Há uma polêmica que a gente ouve falar aí muito, e aí se você puder falar algo a respeito da morte, né? O Osho, ele morreu ou suicidou? Como é que foi essa treta aí? Essa tretinha? Bom, o Osho, o pessoal diz assim, lá no Ashtra, o Osho deixou o corpo. Porque a diferença que existe é que normalmente nós morremos em plena inconsciência. A gente pega um carro, sai por aí, pá, bate ele, morreu. E nem sabe onde é que está depois que o corpo virou dezenas de pedaços, entende? Então, tem uma diferença enorme entre um ser que está totalmente consciente de si mesmo dentro de um corpo e fala, chegou o momento de abandonar
essa casca. Um carrinho, né? E não é só ele. Hã? Chegou o E momento de sai do abandonar corpo, o carrinho e vou correr em outras sim, margens. e sai do corpo, pura e simplesmente, sai conscientemente. Eu tive o enorme prazer de acompanhar meu sogro na morte. Ele veio da fazenda lá em Catalão e ficou aqui conosco, hospedado, e nós tivemos muitas conversas profundas sobre a morte. E, para minha felicidade, nas duas vezes em que ele já estava na UTI e já estava confundindo os ruídos do equipamento com ruídos de passarinhos, eu chegava lá e a Vânia perguntava: quem é que chegou, pai? E ele abriu um sorrisão desse tamanho e falava assim: o Bosco. Então, é possível que uma pessoa esteja muito próxima da morte e também que ela consiga receber pessoas que ela ama de uma forma muito carinhosa. O lance da morte é que que existem tantos mitos sobre a morte, tá? E o principal deles é que nós vamos morrer, e que é uma mentira, entende? Ninguém morre. O corpo, esse pedacinho de carbono que está aqui, esse aglomerado de células, ele é só uma roupa temporária. E aí, o que é mais incrível é o seguinte, é que o Tantra, e aí a gente entra num outro aspecto do Osho maníaco sexual, é que o Tantra é a melhor preparação para a morte que existe. Porque a gente vive a vida com muito mais plenitude. Sim. Então, quando a morte chega, se a gente está acostumado a sentir prazer num nível maior do que o orgasmo ejaculativo, porque nós, na verdade, podemos ter dezenas de orgasmos sem nenhuma manipulação genital. Nós podemos sentir prazeres imensos que trabalha com essa energia sexual, acoplada com a respiração, e podemos sentir muito prazer. Quem respirou comigo nas noites em que a gente fazia os trabalhos lá né? Lá no Renascer Saúde, sabe muito bem que é possível deflagrar processos orgásmicos simplesmente por respirar e movimentar o corpo de certa maneira. Entende? Cria ondas de prazer, ondas de orgasmo, ondas de expansão de consciência que são, assim, impagáveis. Maravilha, muito bom, muito bom. Fantástico. E não sei onde que eu vi, eu li, ele tinha um trabalho dele subir, ou partir dessa para melhor, ou além vida, onde ele ensinava alguns idosos, né, algumas pessoas de idade já avançada, a encarar esse grande mistério que é a morte, né? Então eles ensinavam essas pessoas a morrer de uma forma mais tranquila, né? Olha que fantástico isso, né? A única coisa que a gente tem, digamos, popularmente, seria a morte, essa incerteza, né? E temor, A única certeza que nós é a temos. maior certeza. Só esse desconhecido, né? Só que a consciência dela, de uma maneira assim, pensar, né, de maneira mais ampla. Gente, eu não sou, como você bem disse, né, esse pedaço de carbono desgastado ao longo do tempo, né? Eu sou muito mais do que isso. E ao ensinar, não é enfrentar, mas é colocar-se à disposição desse estranho misterioso, né? E a gente vai de uma maneira mais tranquila e possivelmente, né, chega em outros patamares. O que acontece, muita pessoa morre de supetão, por exemplo, né? Às vezes está naquele nível de consciência. Uma palavra-chave que você traz é exatamente essa consciência. Tem gente que morreu aí há vários séculos e ainda está
atrás aí de senhorinho, né, de escravos e tal, tá naquele ciclo repetitivo, né, e não consegue avançar. A gente atende também Sim, como a regressão de memória, percebe, né, um pouco essa dificuldade e o quanto isso trava a pessoa, né? Então, sim. só que a nossa informação sobre a morte é mais como o medo, né? O medo do desconhecido, não pode falar muito, Deus me livre. Então, assim, a gente vem de uma cultura onde teme essa morte e não acolhe essa morte. Tudo aquilo que a gente teme, de alguma maneira, né, nos prejudica, né? Sim. E nesse sentido, né, o que acontece assim, nessa relação aí? Você acha que seria importante um curso para ensinar a morrer? Verdadeiramente. Nós temos, por exemplo, uma das meditações que o Osho trouxe para nós, ou reviveu do enorme conhecimento que ele tinha a respeito de meditação, é a de meditar em escuridão total, absolutamente sem nenhuma luz, de experimentar o corpo desaparecendo e entrando dentro da terra. Nossa, muito bom. Entende? Então, é uma experiência de morte, você entra nela conscientemente. Mas os franceses têm uma expressão muito interessante a respeito do orgasmo, que eles chamam de la petite mort, a pequena morte. Então, é, esse tipo de conhecimento, ele vem também para algumas civilizações através de certas experiências, porque o conhecimento dessas nossas esferas, ele está aí o tempo todo à nossa disposição, esperando que a gente se abra para ele. Então, uma das coisas que você, uma coisa que você perguntou no começo, onde é que reside a força reside também na entrega. Não resistir, Então, né? A resistência. é, num dos treinamentos pelos quais eu passei, nós somos convidados a nos entregarmos para o abismo. Então, a gente vai tá num hotel, fica lá no segundo ou terceiro andar, numa sacada, e você sobe para o parapeito dessa sacada e se deixa cair. De fato, você se deixa cair num espaço vazio, de costas, você não pula, Nó. entende? Então, é uma experiência linda e altamente prazerosa se você estiver pronto para se entregar. E o terapeuta, no treinamento em que eu passei por ele, faz uma pergunta chave nesse momento, e se a pessoa responde da forma errada, ele segura a pessoa e não permite que ela participe desse exercício. Porque a pessoa precisa estar pronta para se entregar para a morte. Nada. Isso não é um treinamento de suicídio, entende? Não é, é um treinamento de vida, porque naquele momento ali, a sua adrenalina todinha é jogada para dentro do seu corpo, mas você não resiste. Você não, você permite que a queda aconteça, mas com a respiração aberta, com a boca aberta, com você curtindo todo aquele espaço de cair de costas no abismo. É maravilhoso. Nossa. Mas e aí, tem alguma coisa lá para segurar ou é só metafórico? Sim, tem uma rede Ah, de socorro, né? Então, é uma dessas redes de corpo de bombeiro, né? Tipo um trampolim, só que ele é um pouco mais suave do que esse trampolim que as crianças vão pular, para absorver a queda, entende? E se a pessoa se contrai naquele momento, ela pode se machucar também, entende? Então, por isso é que é importante que a queda seja é,
uma entrega. Ótimo. E Boa. esse tipo de treinamento... Sim, diga. Não, mas conclui aí, Sim, esse tipo de experiência, realmente, como a Joyce está dizendo aqui, você volta a florescer, você renasce nesse momento, entende? É uma morte na qual você vive. Então, eu estive em alguns momentos, especialmente na Alemanha, em que eu estava muito deprimido, em que eu percebi que eu estava a 180 por hora na Autobahn, na autoestrada alemã, e eu percebi que muitas pessoas morriam na estrada. E naqueles momentos de tremenda, de muita tristeza, de muita agonia interior, eu olhava para dentro de mim e eu respirava com vigor para estar consciente e dizer para mim mesmo, eu não quero morrer num estado de depressão. Porque muitas pessoas, elas não sabem lidar com a depressão e elas sucumbem a essa pressão. Então, elas vão para o buraco, né? O buraco emocional. E a respiração, ela pode nos tirar de lá instantaneamente. É mágico, entende? Mas as pessoas, muitas vezes, por N fatores, não têm condições de sair de uma depressão com essa rapidez, porque elas precisam ser terapeutizadas, mas quando elas se entregam para a medicação, e a medicação é muitas vezes extremamente importante e necessária, porque ela ativa elementos da nossa química que nos tira daquele buraco químico também, porque toda as nossas sensações, as nossas emoções, elas são produto de algum processo químico hormonal. Sim. Então, todas elas ativam partes do nosso cérebro, parte do nosso sistema límbico e dos nossos outros cérebros que tem. Nós temos um cérebro no coração, temos um cérebro no estômago, entende? Então, nós passamos por processos químicos desses centros de sensações, o cérebro, o coração, os pulmões, os intestinos, e tudo, exatamente, Joyce, a nossa fisiologia fica toda alterada na depressão. Mas os produtos químicos, a medicação, tira a pessoa, dá uma mexidinha nessa condição hormonal, por exemplo, o lítio, né, que é trabalhado, usado para quem tem bipolaridade, mas o que ele faz? Ativar certas sinapses, ativar certas partes do cérebro para a pessoa poder abrir a percepção dela. Mas a respiração, o oxigênio, e não só, porque quando a gente não respira só oxigênio, a gente respira gás carbônico também, a gente respira poluição, a gente respira um monte de outros gases que estão no ar. Maravilha. Mas, fala. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você trazer, né? Lembrando que você falou do Tantra, né? O Tantra, erroneamente, ele não, como a maioria das pessoas pensa, não é só o sexo, mas é também o sexo, né? E o Osho dedicou, né, parte da sua vida, né, em desenvolvendo e trouxe contribuições fantásticas, né? Você poderia falar um pouquinho aí? A gente maioria, né, no Ocidente aqui, um pouco travado e tem esse lado mais voltado para o sexo, né, muito como culpa, como pecado, e traz essa questão, né? Sim. E você poderia, então, falar um pouquinho a respeito do Tantra, né, e como os benefícios também, e se possível, a gente já encaminhar para uma prática, né, para a gente fechar com chave de ouro aqui, dá tempo? É o seguinte, a culpa é um grande impulsionador para a depressão. É um grande, é, é o melhor, é a melhor pá para empurrar as pessoas para o psiquiatra, entende? A culpa. E as religiões, infelizmente, usam essa estrutura para manipular as pessoas.
nós somos todos manipuláveis. Inclusive, amanhã vou ter uma outra live com outro amigo lá do Ceará para falar a respeito do dilema das redes, que vai ser às 8 horas. Então, quem me segue também está convidado para amanhã, aqui no Instagram, às 20 horas. Então, com o Tantra, nós não tem grupo de Osho em Goiânia. Tem em Brasília. Goiânia é uma cidadezinha complicada, entende? É complicada. Oi, Goloca, seja bem-vindo. Então, o Goloca, por exemplo, que entrou aí agora, ele organizou inúmeros grupos de Osho em Brasília, festivais e tudo mais. Então, é um cara que tem uma experiência muito grande na organização desse tipo de coisa. E Brasília tem alguns grupos, tem algumas pessoas que se encontram lá. Então, voltando para o Tantra. O Tantra, na verdade, é um conjunto de técnicas que utiliza a energia sexual como um impulsionador. Moço, só um minutinho, como é que eu tiro aqui agora? Eu não estou conseguindo tirar esse comentário aqui para ficar mais limpa a sua cara. Nem eu. Ô troço. Peraí. Desativar a solicitação, desativar perguntas. Acho que eu achei. Então, em perguntas e respostas, deve ser. Então é o seguinte, para mim aqui ainda aparece. Então vamos deixar isso aí e continuar. Certo. Então, o Tantra, na verdade, é um conjunto de técnicas que possibilitam que nós possamos expandir as nossas capacidades cognitivas, externas, em termos dos nossos 5 sentidos, e também internas. Então, o Tantra, ele possui centenas de técnicas de meditação e de auto-preservação, de auto-amor, entende? E, por incrível que pareça, quase sempre, quando eu falo a respeito de Tantra, eu lembro que o Vigyan Bhairav Tantra, que é um tratado budista com 112 técnicas de meditação, dedica das 112, somente 4 para as atividades, para as atividades sexuais. Entende? Apesar de que dentro, utilizando a sexualidade, você pode desenvolver centenas de outras formas de trabalhar com essa energia, usando a energia sexual. Tá? Então, nesse tratado de técnicas, que é o Vigyan Bhairav Tantra, somente 4 aparecem onde o sexo é utilizado. Então, você usa a visão, você usa a audição, você usa a imaginação, você usa o tato, você usa o olfato, né? Então, você pode fazer uma série de atividades, praticar uma série de atividades onde nenhum tipo de atitude sexual ocorre. Acontece o seguinte, é que, historicamente, um abade francês esteve lá em 1600 e qualquer coisa, estudando as práticas e a vida cultural dos hindus, e ele, como católico, se defrontou num certo momento lá com um grupo de tântricos da Índia. E para ele aquilo foi um horror. Então, é dali que já vem toda esse conceito deturpado de que Tantra é só sexo. E, por outro lado, o que nós vemos frequentemente é que muitas pessoas que querem viver um lado reprimido e um lado abusivo da sexualidade delas, utilizam o Tantra como mecanismo de manipulação para satisfazer o seu próprio eguinho. E aí acontecem um monte de abusos em nome do Tantra. Entende? Então, nós podemos... agora não me lembro, teve assim, tem uma série também no Netflix agora que fala a respeito de técnicas de cura, tá? E lá eles trazem também aspectos de abusos em nome do Tantra.
Isso acontece mundialmente, acontece na Austrália, acontece lá em Koh Phangan, na Tailândia, onde eu estive, não nesse local onde essa pessoa pratica isso, eu tive que ir lá para fazer um outro tipo de trabalho. Então, e tratamento para mim mesmo, processo de jejum e de limpeza e rejuvenescimento interior, mas as pessoas usam esse conhecimento para explorar as pessoas. Assim como, por exemplo, houve um professor de yoga nos Estados Unidos que usou a yoga para abusar das pessoas. Assim como acontece aqui no Brasil, onde nós tivemos alguns autodenominados gurus que também abusam das pessoas em nome do tanto. Por isso, inclusive, eu cunhei uma nova palavra para trabalhar com ela, que se chama Tantrifulness. Tem uma raizinha lá, mas não lembra imediatamente o Tantra, por causa de todo esse estigma que a nossa ignorância e os nossos abusos colocaram sobre ele, e que é um processo de consciência corporal plena. Maravilha, muito bom. Então vale a pena a gente estudar, conhecer, né, direitinho a raiz. A ignorância realmente ela é discriminatória, né? Então é preciso ativar essa parte em nós e buscar mais a essência das palavras, informações mais seguras, né? E deixar de ficar no achismo, né? Ah, eu ouvi falar, não interessa, vamos estudar, né? Temos capacidade para isso. Então a gente já encaminha aqui para o finalzinho, meu caro. Se você puder dar um presentinho para nós aí, fica à vontade. Para a gente já Sim, encerrando aqui. sim. Chama-se a meditação do celular. Olha, nada a ver. Ela é muito simples. A gente pega o celular e vai levando o dedo em direção a ele muito suavemente, muito devagarzinho. Até principalmente com os smartphones. Outros que tinham teclado, os que têm teclado mecânico não dá, né? Então o smartphone, o teclado dele, ele é sensível ao toque. E esse teclado, ele reage com a nossa bioeletricidade. Então, a gente pega o celular na mão, vai levando a mão em direção a ele atentamente, e a gente chega pertinho de quase tocar, e a gente está prestando atenção na ponta do nosso dedo, e a gente sente alguma coisa. Então, para vocês que estão aqui presentes, vocês podem fazer essa experiência de sentir aquele puxãozinho que o celular faz em direção ao seu dedo, ou que o seu dedo faz em direção ao celular. Ele projeta uma energia, um campo bioelétrico. É um campo de eletricidade, realmente, onde pode ser medido. E você vai levando o dedo, mas você não toca a tela. Você quase que somente fica de longe namorando a tela. Isso é uma meditação, se você faz conscientemente. Olha, magnífico. E é o recurso mais utilizado Que está na ultimamente. mão de todo mundo, o tempo todo. E as pessoas ficam assim, feito ratinho de laboratório, e se perdem naquilo ali. Então, amanhã eu vou falar especificamente sobre como nós somos manipulados e como é que nós nos tornamos viciados nas redes sociais. Olha aí. Ok? Maravilha, Bosco. Muito bom. Quero agradecer, então, a sua participação aqui na nossa casa. E talvez no outro momento também a gente volta a conversar aí, quem sabe, do Mindfulness lá aí, né? Trocando um pouco essas experiências. E fique à vontade, viu, gente? Essa live eu vou Eu te gravar aqui, por isso que eu já vou agradeço. encerrar aqui para gravar, para levar para Sim. outras pessoas. Conteúdo Eu relevante. agradeço, Wellington, especialmente por gravar, porque algumas pessoas que
me disseram que não poderiam estar aqui presentes nesse momento, querem vir depois. E eu agradeço a elas também por terem entrado em contato e fazerem essa solicitação. E agradeço a você, especialmente, por me ter convidado para estar com você nessa hora. Agradeço a todas as pessoas que tiveram o carinho de estarem conosco e faço votos que a gente possa se ver mais vezes, nessa ou numa outra. Jornada, né? Numa outra dimensão. Sim, sim. Valeu, meu querido. Grande abraço ao seu coração. Vou gravar aqui. Até mais. Tchau, Gracias. tchau. Gracias. Eita, só despedir aqui. Então, gente, é isso. Eu quero agradecer a participação de vocês, interação, e a gente possa trazer conteúdos relevantes aí para o nosso desenvolvimento, né? E amanhã nós teremos, então, a Eva Parente. Vamos falar um pouco aí sobre as abordagens, algumas abordagens terapêuticas, e dentre elas, a técnica de regressão de memória, que eu atuo também. Tá ok? Beijo no seu coração, até amanhã. Tchau, tchau.